Prefeitura de São Paulo, 1º de dezembro de 2014, assinatura do termo de cooperação para uso do Sistema Eletrônico de Informações. Para darmos início, convidamos a compor a mesa o senhor Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, acompanhado do excelentíssimo senhor desembargador doutor Tadaaki Hirose, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a senhora Leda Maria Paulani, secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, e o senhor Márcio de Andrade Belissome, diretor-presidente da Prodan. Quero, por gentileza, seu lugar. Para darmos início, ouviremos as palavras da senhora Leda Maria Paulani, secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Bem, boa tarde a todos. É com enorme prazer que eu estou aqui hoje nessa cerimônia, que eu acredito seja o pontapé inicial de uma grande transformação que a gente quer fazer na Prefeitura de São Paulo. Para termos tido condição de dar esse pontapé inicial, nós contamos aí com a generosidade, com a camaradagem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na pessoa do desembargador Tadaaki Hirose e da doutora Patrícia Ribeiro, que muito nos auxiliou nesse processo. Nós recebemos gratuitamente o acesso ao sistema, ao seu código-fonte. Já estamos em processo de treinamento do nosso pessoal e temos certeza, a despeito de todas as dificuldades que sabemos que existirão, que nós vamos dar um passo firme, que não permitirá jamais uma volta atrás, no sentido de a gente tornar mais moderna a Prefeitura de São Paulo. A cidade de São Paulo merece isso, né? E é isso que a gente está começando agora. A cidade de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo autuou em 2013 385 mil processos, o que dá uma média de mais ou menos 1.500 processos autuados por dia, né? É lógico que a gente vai começar com um pedacinho só desse universo, que são os decretos de movimentação orçamentária e mais alguns processos de SF, da Secretaria de Finanças, mas a ideia é que justamente esse sistema SEI ele permite uma agregação modular que vai, a pouco e pouco, tornando eletrônico os processos. Isso permite que os servidores vão se acostumando com a ideia e vão aprendendo a usar o sistema, que é muito simples, e enfim, a gente chegar aí a bom termo. Então, eu não vou me estender mais. Eu queria só, então, agradecer mais uma vez o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, agradecer muito a presença aqui do desembargador Tadaaki Hirose e da doutora Patrícia Ribeiro, que nos ajudou muitíssimo. Queria também agradecer a minha equipe da SEMPLA, que trabalhou incansavelmente e continua a trabalhar para que a gente consiga isso, particularmente o Danilo Bertazzi e o Paulo Henrique, que estiveram à frente desse processo. Então, é isso, só queria agradecer e dizer que vamos estar muito empenhados em aproveitar muito bem esse SEI que estamos recebendo graciosamente do Tribunal. Muito obrigada. Registramos e agradecemos a presença do senhor José Alberto Macedo, subsecretário da Receita Municipal, neste ato representando o senhor Marcos Cruz, secretário municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico. Agradecemos também a presença da senhora Maria Nage, representando neste ato a senhora Denise Mota Dal, secretária municipal de Políticas para as Mulheres. Agradecemos a presença do senhor Júlio Canuto, representando o senhor Arthur Henrique da Silva, secretário municipal do Trabalho e Empreendedorismo. Teremos agora a assinatura eletrônica do termo de cooperação, que será procedida pelo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e pelo excelentíssimo senhor desembargador Tadaaki Hirose, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor desembargador, doutor Tadaaki Hirose, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Senhor prefeito Haddad, excelentíssima secretária do Planejamento, para nós, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é uma grande honra estar aqui hoje presente para essa assinatura do termo de cooperação.
nós até poderíamos ter assinado isso eletronicamente, mas eu fiz questão de vir aqui a São Paulo, pessoalmente, porque o respeito que nós temos pela administração pública de São Paulo, a cidade de São Paulo é imensa, que eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para, então, vir aqui, cumprimentar o prefeito, a senhora secretária, e dizer que esse sistema que nós estamos disponibilizando hoje, já está patenteado no nome do Tribunal Regional Federal, ela vai ser muito útil para qualquer gestor, seja de tribunal, seja de prefeitura, seja de qualquer órgão federal. Em razão disso é que nós, sem qualquer ônus, prazerosamente, nós colocamos à disposição de órgãos públicos para que possam utilizar essa ferramenta que, eu tenho certeza, vai revolucionar a tramitação do processo administrativo. O nosso tribunal, além desse processo administrativo denominado SEI, somos pioneiros em processo eletrônico judicial. Desde 2002, nós começamos com o processo eletrônico no Juizado Especial Federal, e, a partir de 2010, todos os processos judiciais, sejam criminais cíveis ou cíveis, são desenvolvidos eletronicamente. Não é digitalização de processos, são processos eletrônicos, que foi construído também pelos nossos servidores, desenvolvido pelos nossos servidores, evidentemente, com cooperação do Ministério Público Federal, com advogados, enfim, com os usuários. Razão porque obteve um grande sucesso e hoje o nosso tribunal, com mais de 3 milhões de processos judiciais, com cerca de 3 milhões de processos judiciais, nós não tivemos nenhum tipo de problema ou questionamento sequer da OAB ou dos usuários. Diferentemente do PJE, idealizado pelo CNJ, que agora está sendo reformulado, que na sua implantação teve várias críticas, algumas do próprio usuários com a OAB, que questionaram essa utilização do PJE compulsoriamente num curto espaço de tempo. Mas o nosso processo eletrônico, felizmente, como foi construído com a colaboração de todos, não teve problema nenhum. E desde 2009 nós temos esse processo eletrônico SEI administrativo, que corresponde, digamos assim, ao anseio de qualquer administrador. Não é? Ela atende ao quesito da sustentabilidade, da economicidade e da transparência. Economicidade porque, na verdade, com a eliminação de papéis, evidentemente que vamos ter muito menos árvores derrubadas, são produto, não é? Matéria-prima dos papéis. Então, realmente, uma grande economia em papel e também no quesito de, digamos assim, sustentabilidade. Como o nosso tribunal utiliza tanto no sistema judicial como no administrativo o processo eletrônico, até eu digo, brincando, evidentemente, de que nós também estamos colaborando com a mobilidade urbana, porque, evidentemente, não há necessidade dos advogados frequentarem os fóruns, as partes irem até o fórum para acompanhar o seu processo ou para ajuizar a ação. Nós temos ações ajuizadas 1h da manhã, 2h da manhã, meia-noite, enfim, a praticidade que tem dos usuários é incomensurável. Então, nós sentimos muito honrados em poder compartilhar esse sistema eletrônico, que tenho certeza será muito útil para a Prefeitura Municipal de São Paulo. Nós já cedemos esse uso para vários ministérios, né, Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento, algumas prefeituras, universidades federais, Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores, enfim, muitos órgãos estão hoje utilizando esse nosso sistema e com pleno êxito. Onde quer que eu vá, onde eles adotaram esse sistema, tem tido
o retorno de que é um sistema excelente, que funciona bem e que resolveu muitos problemas, não é, da gestão. Então, é esse, senhor prefeito, a nossa colaboração. Nós sentimos muito orgulhosos até, né, em poder participar, digamos assim, com a Prefeitura de São Paulo, que é realmente a maior prefeitura do Brasil. Não é? Então, nós nunca negamos a colaboração nossa para qualquer órgão público, né, seja municipal, estadual ou federal. E essa coroação hoje da assinatura, para nós é bastante importante, muito importante, porque realmente estamos fazendo uma parceria com a maior prefeitura do Brasil. Uma prefeitura organizada que, efetivamente, com esse sistema, vai ter, digamos assim, um grande ganho no seu trabalho. Muito obrigado. Com a palavra, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Tadaaki Hirose. Muito bem-vindo aqui, muito obrigado pelas palavras, extensivo a toda a sua equipe. Cumprimentar o nosso procurador-geral do município, Robson Sakayama Barreirinhas, secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leda Maria Paulani, o chefe de gabinete da PGM, Zé Marcos Cerqueira, é isso? Está certo? Desculpe. Diretor-presidente da Prodam, Márcio de Andrade Belissome, e a Patrícia Valentina, diretora de Gestão do Conhecimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Senhoras e senhores, bom, esse tipo de parceria federativa é realmente extraordinária, porque o tribunal desenvolveu, de forma caseira, um aplicativo que pode servir a toda a federação. Nem sempre é assim. Muitas vezes se compra programas de prateleira com código fechado e software proprietário. Não é o caso. Foi um desenvolvimento feito pela própria equipe do tribunal. Eu tive a oportunidade de viver essa mesma experiência no Ministério da Educação, com um programa de gestão premiado pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, em que também nós disseminamos a nossa tecnologia voltada para a gestão educacional por vários municípios e estados brasileiros, com ganhos extraordinários. Estamos agora sendo receptores de um programa nesses mesmos moldes, gratuitamente, esforço de servidores de outro estado que estão beneficiando a cidade de São Paulo e que, certamente, presidente, vai promover a disseminação em escala ainda maior. Porque quando São Paulo adota uma tecnologia, testa essa tecnologia, isso motiva outros gestores públicos a seguir o exemplo da capital do Estado, de São Paulo, porque todos buscam a excelência no serviço público, todos buscam eficiência, todos buscam agilidade e nem sempre encontrando as ferramentas para isso. Muitas vezes não é falta de desejo, nem de vontade política de fazer. Muitas vezes você não encontra os caminhos adequados para realizar o sonho de tornar a máquina pública mais amigável, não apenas internamente, mas também para o cidadão, mobilizá-la com mais facilidade. Então, para nós, é uma enorme satisfação receber esse apoio tão generoso por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu entendo que esse tipo de interação, entre as esferas de governo tem que se dar com ainda mais frequência, nem sempre é muito frequente isso. Às vezes a gente é prisioneiro da própria burocracia para celebrar acordos de cooperação, mesmo quando não onerosos. Às vezes as barreiras são de caráter psicológico até. As pessoas não querem receber apoio porque acham que tem uma solução que pode ser melhor e não tem, às vezes, a humildade de compreender que outros podem colaborar com a administração pública. E eu tenho certeza que, se nós soubermos encontrarmos caminhos de aperfeiçoar esse aplicativo, seremos os primeiros a remeter informações para que vocês possam, eventualmente, desenvolvê-lo para outras finalidades. É assim que se faz as coisas, é assim que a gente avança sem retrabalho. Quer dizer, já está feito e bem feito um trabalho por servidores competentes, vamos nos valer dessa competência para
aprimorar a nossa administração e, quem sabe, colaborar com a disseminação dessa cultura que, eu insisto, beneficia a máquina, em primeiro lugar, mas, sobretudo, o cidadão, que, às vezes, se ressente da falta de modernização da máquina pública para atender, né, os seus legítimos anseios. Hoje, nós estamos numa era digital. Daqui a pouco, as crianças de hoje não vão sequer saber como proceder de outra maneira. Não vão compreender como é que o Estado está tão, enfim, ainda numa época em que não dialoga com a tecnologia, a tecnologia da informação mais moderna. Então, é quase uma obrigação nossa, né, nos prepararmos para essa revolução tecnológica que está em curso, sabendo que ela vai trazer ganhos de toda sorte, inclusive os citados pelo presidente, ganhos ambientais, né, menos árvores derrubadas, ganhos de mobilidade, as pessoas não precisam se deslocar, o trabalho em casa, né, o home office é cada vez mais comum no mundo desenvolvido, e a gente tem que aprender, quando possível, a trabalhar também sem grandes deslocamentos, né? E isso vai se tornar possível com essa ferramenta. Então, me cabe, em nome da cidade, agradecer muitíssimo toda a cooperação do Tribunal Federal, entendendo que, enfim, esse gesto é um gesto que marca a amizade antiga que une as nossas comunidades, que devem celebrar o dia de hoje como um dia de cooperação federativa importante para a nossa cidade e para o Brasil como um todo. Eu espero que São Paulo possa, na interação que tem, né, com outros municípios e estados, apresentar também para que isso possa, enfim, apoiar outras máquinas públicas desejosas de modernidade. Muito obrigado e nos veremos brevemente, se Deus quiser, em outras solenidades como essa. Boa tarde a todos. Encerrada a cerimônia, agradecemos a presença de todos, desejando uma ótima tarde. Prefeitura de São Paulo, fazendo o que precisa ser feito. Em nome da modernidade, digamos assim. Muito bem. Estou recebendo aqui um livro de 25 anos do tribunal e o livro digital nessa pulseirinha aqui. Está muito bem. Muito obrigado. Né?